Olá a todos, o meu nome é Mónica Guimarães, sou formadora do curso de leitura da Aura e estou aqui para vos falar um pouco sobre ele. Bom, primeira coisa, a leitura da Aura é um método de quântica multidimensional, ok? É um método original, um método que se aplica num contexto de consultas, num contexto terapêutico, onde há um protocolo a ser seguido. Contudo, esta formação também é perfeitamente adequada para pessoas que queiram conhecer-se melhor, trabalhar no sentido do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, mesmo porque há na formação a oportunidade de cada aluno fazer uma leitura completa, do início até ao fim, e também ser lido, ok? Aliás, essa é uma das razões que faz com que essa formação seja limitada a poucos alunos, porque as leituras são feitas na prática e, obviamente, eu tenho que estar a acompanhar essa mesma leitura e ainda não desenvolvi a capacidade de me desdobrar, pelo menos fisicamente. Bom, avançando então, falando um pouco sobre, e tentando não me alongar muito, vamos ver alguns dos conteúdos que vão ser abordados. Então, em primeiro lugar, vamos falar da leitura da aura como um diagnóstico holístico, ok? Diagnóstico através do qual vamos ver, verificar, constatar determinadas situações, determinados bloqueios, determinadas potencialidades ocultas, enfim, as informações são inúmeras. Contudo, há que fazer alguma coisa com elas, então não vamos só ver para ver, porque isso por vezes há situações em que pode ser contraproducente, ok? Então, é ver para tratar, ver para fazer alguma coisa com, ok? Dentro desta lógica. Vamos abordar também a questão da ética, que nos é cara, porque aqui na leitura, em todas as, isso é transversal a todo o nosso trabalho, mas aqui na leitura da aula há situações questões que se colocam muito importantes relativamente a como agir em determinadas situações. Se falar, se não falar, se dizer, se não dizer, como dizer, etc. Ok? Lá iremos. Naturalmente, falar-se de aura implica falar da própria aura em si, não é? Do campo energético, das várias auras. Vamos ver isto com muito pormenor para percebermos, mesmo durante a leitura, qual é a camada da aura que está a ser sintonizada, que está a ser visualizada, porque isso é muito importante para depois tirar as conclusões que é preciso retirar daquilo que muitas vezes é visto, tá? Iremos avançar no sentido de perceber de que forma a aura é um reflexo dos nossos mundos internos. Iremos ver as funções. Afinal, para que é que isto serve de ler a aura? Porque, obviamente, nós não podemos e não trabalhamos no sentido da, da curiosidade, ou seja, há que haver um sentido para aquilo que nós estamos a fazer e um sentido maior. Bom, claro que há obstáculos também que impedem muitas vezes ou que dificultam o processo, iremos falar sobre eles também. De seguida, tem aqui esta imagem que nos fala, que nos mostra a questão dos espelhos e das projeções na leitura da aura, que também é uma questão muito importante que irá ser abordada. Irei falar sobre a técnica do espelho, o que é que isso, as mais-valias evolutivas que podem ser retiradas da aplicação desse método, dessa técnica, mas também aqui na perspectiva da compreensão
da possibilidade de projeções numa leitura da aura. Então, isso é muito, muito, muito importante. Elas acontecem, mas acima de tudo é importante ter consciência de que elas acontecem para saber o que fazer nesse tipo de situações. Tá? Isso vai ser falado. Porque reparem, muitas vezes, e já tem acontecido na minha prática de consultório, chegarem pessoas a relatarem, não é, situações em que lhes foi dito isto ou aquilo numa determinada leitura, e que aquilo que se constatava ali em algumas situações é que por vezes é projeção do próprio terapeuta, que está a projetar material próprio na outra pessoa. Ok, há a questão das ressonâncias, mas enfim, esta é uma questão comum, vem que tem aqui algumas questões que é importante nós depois falarmos durante a formação. Bom, naturalmente iremos falar também de situações que têm a ver com as características da aura, aquilo que pode surgir. Aqui, não para ficarem muito presos ao papel, eu não gosto muito disso, prefiro que os alunos confiem naquilo que estão a ver, naquilo que estão a sentir, é muito mais benéfico para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento e até para os resultados daquilo que estão a fazer, do que propriamente ficar muito preso àquilo que eventualmente viram numa ilustração deste tipo. Contudo, há sempre alguns exemplos que são importantes para ficarmos pelo menos com a noção de alguns aspectos que podem eventualmente surgir. Ok? Diagnóstico terapêutico e receituário holístico através da leitura da aura. Sim, porque como eu já disse, a leitura não é só para ver, é ver para, ok, para saber e depois para fazer alguma coisa para resolver. Ok? Então, trabalhamos sobre problemas, trabalhamos para encontrar soluções acima de tudo. E a leitura da aura é um método, é um meio para lá chegar. Outra das questões e outro dos temas que as pessoas costumam ter bastante curiosidade é esta aqui dos marcadores kármicos e dos estigmas. Sim, naturalmente, porque a leitura da aura vai abordar, sendo um método holístico, não é? De leitura transversal a várias camadas do ser, vamos naturalmente entrar em camadas que têm a ver com a história, os registros akáshicos da pessoa. E então aí sim, vem informações associadas a situações kármicas e muitas delas por vezes trazem marcas, não é? Deixam as suas marcas e este capítulo aqui vai abordar essa questão. Não poderíamos falar de leitura da aura, obviamente, sem falar de cores e dos seus significados. Nesta perspectiva aqui, vamos, e este é um capítulo da formação muito importante, que é sobre os raios cósmicos, porque os raios cósmicos vão ser uma das ferramentas mais importantes para a harmonização e a limpeza depois de alguns processos que vão ser verificados na leitura. Naturalmente, aqui os raios cósmicos vão estar associados aos chakras, assim como acontece no Reiki, contudo, estaremos aqui a trabalhar já numa oitava superior, ok? Mas toda esta introdução e esta forma de ver os raios, essas energias, essas irradiações, cada uma com um atributo diferente, é um saber que depois pode ser até usado em outros contextos, que não só aqui na questão da leitura da aura. Então é perfeitamente aplicável depois a outras situações. Agora, relativamente ao método da leitura da aura da quântica multidimensional, temos aqui uma característica que nos faz termos que falar de vários tipos de visualização, ok? A direta e a intuitiva.
O método QM tem uma parte que é direta e outra parte que é intuitiva. Aqui há uma necessidade, e isso vai ser feito durante a formação, de falar, ou melhor, de fazer alguns exercícios, principalmente na questão da visualização direta, que por vezes é um pouco complicada, vá, para algumas pessoas. Mas nada que não se faça com algum treino e às vezes não é assim tão complicado. As pessoas muitas vezes têm uma, um preconceito de que as coisas devem ser de uma forma ou de outra, quando às vezes é muito mais fácil e muito mais simples e natural do que as pessoas podem imaginar. Bom, para finalizar, o que é que nos falta falar? Falta-nos falar do protocolo da leitura da aura em si, ou seja, a formação, na sua grande parte da formação, assenta no protocolo naturalmente. Tudo o que vimos agora são situações de introdução para uma preparação para a compreensão do protocolo. Como eu disse, ele está dividido em várias partes que devem ser seguidas, porque elas têm uma ordem lógica e uma estrutura que assenta também em situações de segurança e a forma como as coisas devem ser feitas para que tudo corra com tranquilidade, com normalidade e para que seja efetivamente uma mais-valia. O protocolo em si tem várias etapas, não é? Várias fases, como eu já disse, e vai passar, claro, pelo corpo etérico, emocional. Aqui temos já bloqueios, podem ser identificados, fugas energéticas, uma série de situações a nível da aura. Corpo emocional, emoções desequilibradas, energias obsessoras, que entretanto, basicamente energias que são externas ao ser, mas que estão ali de alguma forma a influenciar. Contaminação energética também é identificada aqui. A questão da aura mental e a questão da aura causal, ou seja, entramos aqui na questão dos registros akáshicos e da vida kármica, digamos assim, não é? Da história kármica da pessoa. Nesta lógica, é importante compreender que tudo aquilo que vai ser visto, mas vai ser integrado, e eu piso muito nesta situação porque é fundamental, porque senão estamos a ver coisas que pode ser contraproducente aquilo que está a ser visto, não é? Pode haver até um efeito contrário àquilo que é desejável. Então tem que ser um trabalho bem feito no sentido de uma integração e um reconhecimento de um padrão kármico, mas nos dias de hoje, porque é hoje que nós vivemos, não é lá não sei quando, é aqui e agora que nós estamos todos. Então é aqui e agora que há alguma coisa a fazer, eventualmente, há alguma coisa a reconhecer, há alguma coisa a libertar, há alguma coisa, alguma porta a fechar, algum perdão a fazer, seja lá o que for, ok? Mas é hoje. E no reconhecimento daquilo que somos hoje e por vezes das formas subtis como nós muitas vezes reincidimos em padrões que nessas amostras de vida passada nos parecem assim muito flagrantes e muito mais evidentes. Contudo, se nós formos e olharmos com as questões com uma certa honestidade e verdade, conseguimos perceber que há partes de nós e há formas de estar e posturas que reincidem ou que nos trazem uma reincidência naquele padrão em particular. Bom, é sempre neste sentido, daí eu falar nisso, é sempre neste sentido que esta leitura da aura é feita, ok? Não no sentido de apenas despejar, vou passar a expressão, despejar informação em cima de uma pessoa que muitas vezes pode não ter os recursos
para integrar tudo aquilo que lhe está a ser dito. Então, temos esta preocupação aqui de passar informação, porque ela pertence ao outro, não nos pertence a nós, e omitir é entrar em linhas de ocultismo, e nós não queremos nada com isso. Então, sim, é preciso dizer, é preciso informar, mas é preciso fazê-lo de forma consciente e responsável, integrando dentro do processo individual de pessoa para que ela possa fazer esta compreensão completa e que efetivamente o trabalho feito possa ser na sua vida uma fonte de transformação e de libertação para uma vida mais leve, melhor, assim como todos nós procuramos e queremos. Bom, isto foi assim uma pequena amostra daquilo que poderá ser, que irá, pelo menos serão os pontos fundamentais da formação. Reafirmar que haverá uma componente prática muito alargada, até o segundo dia é exclusivamente prático. No primeiro dividimos entre estas introduções teóricas e depois sim iniciamos a prática, porque acreditamos que é efetivamente pela prática que se aprende na leitura da aura e isso é fundamental. Então espero que tenha sido esclarecedor. Agradeço a todos e até breve, se for o caso. Deus.